Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da quarta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, versículos de 1 a 9 e versículo 12, que nos diz assim: Naqueles dias o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea, na direção oeste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros, e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegou-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu já não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar no oceanado. Ele me disse: Viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Amados irmãos e irmãs, vamos então entender a dinâmica desse texto. Para algumas pessoas pode até ser um texto muito estranho de poder entender, né? Primeiro, a gente tem que saber muito bem que o profeta Ezequiel, quando ele escreve, ele está escrevendo diante de um povo que estava exilado. Exilado onde, né? Porque, na verdade, o Império Babilônico invade a região de Jerusalém e leva uma camada daquela população para viver exilada lá na região da Babilônia. E diante deste exílio, o autor vai colocar que o anjo fez ele voltar até a entrada do templo. Que templo era esse? Seria o templo de Jerusalém. Então, em visão, o templo que foi destruído pelos babilônicos, ele consegue enxergar este templo ali mais uma vez. E aí, diz ele que vê saindo água. Ora, nós estamos diante de um tempo em que o povo trabalha especialmente com a agricultura. A água era então vista como bênção de Deus, como símbolo do poder de Deus, especialmente quando é uma nascente, como acontece aqui. Ele vê que a água nasce do templo. Então é bênção de Deus, é sinal de poder de Deus. E a água também acaba sendo um símbolo de vida e de restauração, porque era pela água que tinha vida aos peixes, que eles usavam muitas vezes na pescaria, que também gerava, né, a dinâmica da agricultura. Então, tem toda essa simbologia. E o templo sempre simboliza o próprio Deus. Então é de Deus que surge a bênção, é de Deus que surge a vida, é de Deus que surge a restauração, é de Deus que surge então o poder. Ao mesmo tempo que a gente está vendo aqui, segundo o texto mostra pra gente, conforme você vai andando, né, vai ficando mais fundo, vai ficando mais fundo, vai ficando mais fundo. E diz até mesmo, no versículo 8, se você observar muito bem, diz que desemboca nas algas salgadas do mar e elas se tornam saudáveis. Ou seja, a água que antes era ligada ao sal, agora se torna água doce. Aí eu quero fazer dois apontamentos aqui. Primeiro, esse rio que se expande, vai ficando cada vez mais fundo, cada vez mais aprofundado, ele remete ao reino de Deus. A expansão da palavra de Deus que se expande a tantos e tantos lugares. E podemos inclusive pensar em como é que eu também posso ajudar para que essa expansão aconteça. Eu sempre, quando eu vou dar formações em paróquias, que eu vou falar sobre escatologia, ou seja, sobre o final dos tempos, eu toco numa temática que muita gente acha estranha quando eu falo, né? Que é como a igreja nos ensina a poder literalmente, né, apressar a vinda de Cristo. Porque a gente fala na missa o quê, né?
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Então estou pedindo, vem logo, se apresse em voltar. Só que às vezes a gente acha que só pode pedir para que Jesus venha logo por meio da via da oração. Mas existem modos práticos em que eu apresso a vinda de Cristo. E a igreja nos ensina que eu apresso a vinda de Cristo quando eu auxilio na implantação do reino de Deus hoje. Ou seja, quando eu busco ter práticas corretas, quando eu anuncio a palavra de Deus, quando eu busco o conversionamento das pessoas e por aí vai. Então esse é o caminho certo que a gente realmente deve colocar. Além disso, eu falava para vocês, né, que a água que antes era salgada se transforma agora em água doce. Ora, naquela região existia um mar morto, né, um mar morto muito cheio de sal, e ali sempre se remetia a pecado, a morte, porque vidas não surgiam ali. A mesma coisa a gente pode também estar percebendo em relação à água doce. A água doce gera restauração. Então é Deus que deseja transformar aquilo que está morto, aquilo que está no mar morto, para um local de vida. Então eu já faço essa pergunta para você. Que área das nossas vidas estão como um mar morto? Sem vida, sem Deus. Às vezes a gente tem isso, né? É a minha área familiar. Eu escondo das pessoas, mas a minha área familiar não anda bem. Minha família não está bem. Minha família não tem mais intimidade. Minha família não tem mais concórdia. Minha família não tem mais diálogo. Amados irmãos e irmãs, se é na área da família, peçamos ao Senhor. Jesus, é aqui que eu preciso. É aqui que eu preciso que o Senhor jorre água. É aqui que eu preciso com que essa torrente de água viva realmente venha a nascer aqui na minha casa. Às vezes, né, é a área, por exemplo, da esperança. Me tornei alguém sem esperança. Às vezes é a área da fé. Embora ninguém veja, estou me tornando alguém com pouca fé. Então, que área da nossa vida está como um mar morto? E por fim, amados irmãos e irmãs, a patrística sempre olhou para esse texto com um olhar específico. Toda a Bíblia aponta para Jesus. E esse texto, quer queira, quer não, aponta para uma coisa que vai acontecer lá na cruz. Quando os guardas perfuram o peito de Cristo, o que é que sai? Sangue e água. É Jesus, então, o verdadeiro templo. O templo onde jorra água viva. Então a gente podia pensar, de certo modo, é o próprio Espírito Santo que inspira as Escrituras, que esse texto aponta sim para o Cristo. É dele que brota vida, é dele que de fato a vida vai fazer morada em nossa existência. Amados irmãos e irmãs, espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão. Eu aguardo vocês aqui no canal, daqui a pouquinho, onde às 7 horas da noite nós também vamos estar vindo aqui ao ar com o Evangelho desta terça-feira, quarta semana da Quaresma. Aguardo vocês, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.